Olá, leitores da revista Alternativa. Me chamo Bruno Ganem e estou aqui com Adonis Matos, diretor da torcida Fúria Aurinegra. Vamos entrevistá-lo, falar um pouco sobre a história do clube, como o clube está se comportando hoje em dia para voltar à elite do futebol baiano e nordestino. E vamos começar perguntando como é torcer para a equipe do Ipiranga, que é o clube mais querido da Bahia. Olá, Bruno. Olá aos ouvintes da revista eletrônica Alternativa. Falando um pouco assim da criação da torcida e de como é torcer pelo Ipiranga, realmente o Ipiranga é o time mais querido, porque a Fúria surgiu em 2012 com cofundadores, um torcedor do Bahia e um torcedor do Vitória. Então, o ponto de entendimento deles foi o Ipiranga. Hoje não é mais tanto caso assim. A torcida já segue uma linhagem meio ideológica do próprio clube, pro próprio Ipiranga. Mas, pra mim, torcer pra um time de cento e poucos anos, que hoje não se encontra numa boa situação, é um desafio. Principalmente o desafio da temporada, né? A temporada do Ipiranga é muito curta. O Ipiranga tem 3 meses de temporada. A gente começa a saber dos jogadores em janeiro, quando começa a entrar no bid, quando o clube começa a divulgar, de repente o time já tá em campo e aí você só sabe que o jogador, às vezes você não conhece o jogador, você sabe que ele é lateral, você sabe que ele é meio campo, você sabe que ele é atacante, e quando você chega na hora, o técnico faz toda uma mudança, você não sabe exatamente qual é a posição dele. E atualmente a equipe disputa quantos campeonatos? O Ipiranga disputa apenas a segunda divisão do Campeonato Baiano, entendeu? Ano que vem, segundo a Federação Baiana, vai ser junto com a primeira. Então vai ser bem, bem direto. Mas no momento é o único campeonato que o Ipiranga disputa a segunda divisão do Campeonato Baiano. Como é que a torcida influencia o clube? Como ela participa dos assuntos internos da equipe? Em relação às partidas fora de casa, como é que fazem para comparecer? Esse ano foi um ponto interessante. 2012, 2013 foi mais complicado para a Fúria. Ela foi mais independente, assim. Em 2014 que o Ipiranga foi jogar fora de Salvador, teve seu mando de campo para São Francisco do Conde, a torcida foi mais independente ainda e foi sozinha. Acredito que uma jogada do clube, para não perder esse apoio da torcida, esse ano eles trouxeram a torcida um pouco mais para perto. Então, nós éramos convidados para assistir treinos do clube. Como a mídia não divulga tanto, a gente não sabia tanta coisa. Então a gente foi chamado para assistir treinos do clube. Sabíamos o nome dos jogadores de cor, assim. Sabia a posição, sabia tudo. Teve uma aproximação muito grande. E para os jogos fora, o clube tem uma própria caravana que ela faz para os torcedores. E a torcida foi convidada em todas as oportunidades. Nós fomos apenas para um jogo, que foi o jogo contra o Itabuna, que o Ipiranga perdeu uma grande oportunidade empatando Itabuna. Mas todos os outros jogos a torcida estava presente, dentro e fora. Foram em torno de 6 jogos, 5 jogos a gente estava E lá. alguma empresa ajuda vocês com alguma coisa? Não, esse ano, inclusive, tentamos alguns tipos de patrocínio, mas se é difícil para o clube, para a gente não é muito E a equipe tem diferente. patrocínios? Esse ano, o Ipiranga não teve nenhum patrocínio master, mas anteriormente teve o Shopping Piedade. E em relação ao governo, ele dá algum tipo de ajuda ao clube, algum tipo de suporte? O Ipiranga tem um projeto chamado Projeto Canarinho, lá, que funciona na Vila Canário bairro e o nome da sede do clube. E eu acredito que tenha sim apoio governamental, apoio de uma instituição, acho que chama ISIS também, mas isso não tenho muita noção. Mas o time de futebol mesmo, acredito que só a Federação Baiana que dá alguns apoios para todos os times da segunda divisão. E quantos membros tem a torcida organizada? A Fúria Aurinegra já chegou a ter uns 50 membros ativos. Hoje a gente tem em torno de 15, 20. É muito complicado conseguir manter o foco da torcida, principalmente uma torcida jovem que fica vendo, às vezes, Bahia e Vitória seguindo muito bem e aí perdendo tempo com o time de segunda divisão. Mas alguns se mantêm firme e forte. Sabemos que a torcida é basicamente formada por jovens. Como é a relação com os mais velhos que acompanham a equipe há 40, 50 anos? A relação com os outros torcedores é bem legal. No início,
os torcedores do Ipiranga gostavam, incentivavam a gente, investiam também. Às vezes via a torcida se reunindo lá de fora ainda para arrumar as coisas. E aí dizia, não, aqui, compra um refrigerante, comprem isso, comprem aquilo. Querendo dar mais motivação. Eles chegando na arquibancada e a gente tá cansado, não tá tocando a bateria. Eles, não, peguem bateria, façam. Não, eu vou ficar ali perto da torcida e tal. E aí, isso foi motivando, assim, muita gente. E eu acho que hoje, a torcida do Ipiranga, se perguntar por que a torcida do Ipiranga, eles conhecem a Fúria Aurinegra e só vão ter coisas boas a falarem assim mesmo. E como vocês se relacionam, respondem em relação às indagações, em relação ao estigma que tem a torcida organizada, que é de violenta, de sempre arrumar confusão? Como você lidar com isso, sendo que a Fúria Aurinegra tem uma vertente diferente, uma torcida muito mais alegre que luta pelo clube do que luta contra o clube? A ideologia da Fúria, ela foi moldada muito cedo. A ideologia de ser realmente... O lema da torcida é incentivo das grandes vitórias. E o objetivo da torcida era isso. Era ajudar o clube a levantar para a primeira divisão do Campeonato Baiano, para um campeonato nacional. Tanto que nesse ano, algo que a gente nem chegou a divulgar, mas foi uma solicitação que o clube fez, nós fizemos a doação de 10 cestas básicas para o time profissional. Nós doamos 10 cestas básicas para o time profissional, porque o objetivo, a gente não quer claro, em o que o clube poder ajudar a gente, fenomenal, e eles fazem isso. Então, mas é um bate-bola muito legal, uma troca muito boa entre o clube e a torcida. E a Fúria Aurinegra, ela tem uma ideologia, sim, de torcida organizada, mas não do intuito de violência, mas o intuito de incentivo, de força, de ser aqueles que, se tem que ficar até a última hora, a gente tá lá, se tem que ser o primeiro a chegar, a gente vai estar lá. Que eu acredito que a maioria das torcidas organizadas tem. E, inclusive, por isso, a gente, mesmo com pouco tempo, com 3 anos, temos uma boa visibilidade entre o mundo das torcidas organizadas da Bahia, assim, e até acredito com certo respeito. E por que o Ipiranga não conseguiu se manter como principal força emergencial do futebol baiano? Porque sabemos que Bahia e Vitória são as grandes equipes. E por que o Ipiranga não se manteve como terceira força, como ocorre, por exemplo, no Ceará, em Pernambuco? Olha, uma opinião minha, historicamente, eu acredito que Bahia e Vitória meio que tiveram essa função de retirar o Ipiranga de cena. A torcida do Ipiranga até a década de 40, 60, por aí, era a maior torcida de Salvador. E engraçado, tem uma peça teatral que acho que foi em 2010, A Voz do Campeão, e até o ator falava um pouco sobre isso. O Bahia tomou meio que esses torcedores do Ipiranga, claro, posteriormente com títulos e tudo, mas utilizou de vários artifícios. E o Ipiranga acabou perdendo a principal força, o título, a torcida, que aí passou a ser a torcida do Bahia com o maior, depois veio o título de 59, o Bahia alavancou mesmo os torcedores. Depois ficou disputando ali com Vitória uma posição de um segundo grande time. E aí o Vitória foi criando uma rivalidade com o Bahia, que foi fazendo com que os torcedores que não gostassem do Bahia fossem pro Vitória. E aí o Ipiranga acabava não ganhando, não tem uma freguesia pro Bahia como ocorre com o Vitória, mas o Ipiranga acabava não ganhando também, e aí dividiu um pouco. Com o passar do tempo, e aí problemas financeiros, tudo mais, foi diminuindo a importância do clube, e a perda também de torcedores símbolos, como Jorge Amado, que falava muito do Ipiranga, Irmã Dulce, Mestre Pastinha, Mestre Capoeira. Isso acabou fazendo que o clube perdesse mais visibilidade ainda e acabava sendo esquecido. Mas acredite que, em momento algum, ele perdeu grande parcela da sua torcida que é fiel. E como torcedor, Adonis, como você analisa a gestão de Emerson Ferretti? Olha, é engraçado porque a torcida foi criada em 2012 e Emerson entrou em 2009. E se a torcida foi criada, se a Fúria Aurinegra surgiu, foi pelo bom trabalho que o Emerson estava fazendo até aquele momento. Eu acredito que só estava em crescente. Hoje deu uma decaída sim, o Ipiranga fez ótimas temporadas de 2011 e 2012, e depois deu uma queda, mas eu ainda acredito que é com o Emerson, com o trabalho que ele vem fazendo e vem evoluindo cada vez mais, que é o caminho para o Ipiranga se tornar... Ele está mais forte hoje, o clube, no dia 7 de setembro, aniversário do clube, inaugurou uma piscina olímpica,
Já se tem shows na Vila Canária, reestruturou tudo. Então eu acredito que com o Emerson é o caminho para o clube retornar à primeira divisão do Campeonato Baiano, que é o primeiro objetivo. E por que equipes como Galícia, Botafogo retornaram à divisão de elite e Ipiranga não? Olha, o Botafogo, eu não posso afirmar tanto, mas ele teve bons apoios de torcidas ou de times da primeira divisão, como o Vitória. Entendeu? O Botafogo jogava com foi equipe, cedendo jogadores. Foi cedendo jogadores, tudo que eu acho às vezes assim que faltou pro Ipiranga. O Galícia pode ter perdido força, mas jamais perdeu sua categoria de base, o que foi um grande diferencial. A categoria de base do Galícia é bem forte, o que o Ipiranga não consegue manter. Eu fico muito feliz quando eu vejo o Ipiranga mantendo a divisão de base, que isso é um sinal de que o clube tá saindo bem. Agora, o Galícia ter subido, alfinetando um pouquinho os azulinos, foi sorte, pura sorte só. Em relação aos medalhões, Mendes jogou na equipe, Nadson, Marcelo Ramos. Como você analisa a chegada de jogadores mais velhos na equipe? Olha, eu acredito que esse ano o Índio sofreu um pouco, porque a torcida já estava presa na garganta com esses medalhões, porque eles não estavam jogando, não estavam rendendo nem um pouco, não estavam rendendo em campo, às vezes não chegavam nem a jogar. E isso tava. E aí a marketing utiliza desses jogadores mais conhecidos para chamar a torcida, para dar motivação, e eles não estavam rendendo. E o Índio chegou com essa mesma proposta praticamente, que teve o Marcelo Ramos, que teve o Nadson, mas mostrou serviço até o final. Mostrou serviço até o final. A equipe não era tão boa, mas não era uma equipe que não desse para disputar uma segunda divisão do Campeonato Baiano, mas eu analiso com prudência, mas o Índio deu uma tranquilidade para a torcida, realmente vestiu a camisa e mostrou vontade nesse ano. Em relação à equipe, em relação à estrutura, como você analisa hoje a equipe em relação a isso e do que o time mais precisa para poder alavancar em relação à equipe, a voltar à divisão de elite, a jogar uma Copa do Nordeste, por exemplo? Estruturalmente, o Ipiranga está melhorando muito. Para quem estava quase perdendo a Vila Canária, o seu centro de treinamento, está hoje inaugurando uma piscina, com a quadra poliesportiva, tendo shows lá, funcionando, a sede está sempre aberta, dando já uma possibilidade de estrutura para o seu sócio-torcedor, coisas que Bahia nem Vitória dão, porque o sócio-torcedor do Bahia e do Vitória são contribuintes. Entendeu? Você paga pro clube, mas o retorno talvez que você recebe é nenhum. De benefício mesmo como um torcedor diferenciado. Isso o Ipiranga tem. O plano de torcedor do Ipiranga, ele dá realmente uma condição para o sócio-torcedor ser um sócio patrimonial, não um sócio contribuinte. E a estrutura, eu acho que hoje falta o campo. O campo da Vila Canária precisa ser reformulado para que o clube tenha condições de treinar lá, de academias também. E o campo pode receber jogos da equipe na Série B? Não. Tem condições não, né? Foi até um sonho, eu até perguntei isso pro diretor comercial em 2013, quando o Ipiranga estava pensando em jogar no interior, por ser caro jogar no Pituaçu, tudo. E aí eu perguntei qual era a possibilidade da Vila Canária voltar a sediar jogos, porque já ocorreu em bastante tempo atrás. E aí colocar o campo da Vila Canária, que hoje é um matagal ainda, que se poda, em condições de receber jogos, daria muito trabalho que eu acho que o clube não tem. E o programa de sócios? Atualmente o Clube Ipiranga tem quantos sócios? Olha, a quantidade de sócios eu não sei te dizer, mas a adimplência mesmo sendo pouco, eu acredito que a adimplência do sócio-torcedor do Ipiranga é, em média, em percentual, acho que maior que de grandes clubes aí. E ultimamente a conversa que tem rolado nos bastidores do futebol é em relação à criação de torneios regionais, Copa Verde do Nordeste, Torneio Rio-São Paulo, Copa Rio, Minas e Sul. Como você, como um diretor de uma torcida organizada, analisa isso e como isso pode impactar para o Ipiranga, que atualmente é um clube menor em relação a essas equipes que vão participar desse torneio? Reduzindo um pouquinho assim, a percepção desses torneios, a Federação Baiana está com a proposta para o ano que vem. Na verdade, foi votada, mas eu não sei no que se arrecadou no final. Mas a proposta da Federação Baiana é de chamar mais clubes,
clubes que disputam, de algumas cidades que disputam intermunicipal, se tornarem clubes que vão disputar a segunda divisão do Campeonato Baiano. E vamos supor, primeiro o Ipiranga e as equipes de Salvador, ou da região metropolitana até Camaçari, vão disputar um torneio entre si, ou um grupo entre si, e aí vai ter o grupo do sul do estado, o grupo do oeste do estado, o grupo do nordeste do estado, e assim, depois, os que se destacarem nesse grupo entram para um campeonato. Isso para deixar o campeonato um pouquinho mais longo, porque 6 jogos é muito rápido. E aí, para deixar o campeonato um pouquinho mais longo, seria feito, e aí também para diminuir o custo inicial do que seria gasto por esses clubes, porque eles estariam jogando próximos, então não iria gastar com tantas viagens. E depois eles chegarem para um campeonato mais geral do estado. Eu acho essa proposta muito boa. Houve muito surgimento de torcidas organizadas de clubes do interior, o que deve ser considerado positivo, jamais negativo. Torcida organizada não é algo negativo. Tem que se considerar algo positivo, porque são pessoas da própria cidade, isso para o interior, dando visibilidade e passando a gostar e a investir num time da sua cidade. Isso é muito legal. Eu poderia destacar algumas torcidas do interior, mas acho que não tem tanta necessidade. E para finalizar, sabemos que a federação regional ou estadual tem como grande objetivo dar suporte à equipe e evoluir e trabalhar junto para a evolução dos dois, tanto da federação quanto da equipe. Em relação à federação com o Ipiranga, como você analisa essa relação entre os dois e o que os dois vislumbram para o futuro? Olha, a Federação Baiana, nesse momento, eu acho que eu posso falar isso tranquilamente como torcedor, porque eu não tenho ligação nenhuma com nenhum clube, nada disso. A Federação Baiana, nesse momento, não dá suporte, acho que a nenhum time. O Bahia e Vitória não precisam do suporte da Federação Baiana, então eles seguem tranquilo. Mas qualquer outro time da primeira divisão do Campeonato Baiano, da segunda divisão do Campeonato Baiano, não tem o suporte da Federação Baiana. E a Bahia está ficando atrás de federações que eram bem longe delas, em rankings e tudo. A Federação Pernambucana já ultrapassou a Federação Baiana. A Federação Cearense está vindo com tudo aí. E até a Federação Alagoana, não querendo desfazer dos times alagoanos, mas até a Federação Alagoana tá passando com qualidades dos times, de times que aparecem diversificando a Copa do Nordeste, os campeonatos nacionais, e a Bahia tá ficando para trás nesse quesito. Esse ano teve um apoio na segunda divisão no início da segunda divisão do Campeonato Baiano, que foi coletes e bolas, tirar o percentual que a federação tem que ganhar do borderô final da partida, mas nada que realmente ajude o clube, que ajude os clubes. Eu não gostaria de uma ajuda só para o Ipiranga, eu gostaria de ver um futebol baiano mais forte. E isso não ocorre. Eu acho, assim, ter diminuído o número do acesso para a primeira divisão não vai fazer com que a primeira, que agora só vai subir não vai fazer com que a primeira divisão do Campeonato Baiano melhore. Tem que dar uma estrutura para esses clubes. E tem que... reclama do estádio do Riachão de Jacuípe, aí o time vem jogar no Pituaçu, e aí piora ainda mais o gramado, porque passa a jogar 3 times no gramado do Pituaçu, e aí não se vê outras possibilidades para melhorar o estádio de Riachão. São várias situações. Adonis, eu queria agradecer a você por ter vindo aqui da entrevista para a revista Alternativa. E muito obrigado. Eu queria que você terminasse dando alguma mensagem para quem está acompanhando a reportagem, a entrevista, e o que o Ipiranga significa para o futebol baiano e o que ela vislumbra para o futuro. Olha, acho que o Ipiranga é o mais querido. É o mais querido mesmo. E a mensagem que eu teria a dizer é para um torcedor do Bahia e do Vitória mesmo, assim. Apoiem o Ipiranga, porque o surgimento de um terceiro grande clube na Bahia, que o Ipiranga já é, mas o retorno do grande clube do Ipiranga só iria beneficiar o futebol baiano e a Bahia e Vitória. Porque a Bahia e Vitória disputam um campeonato baiano como um amistoso e chega no nível nacional com várias deficiências porque jogam contra times que não tá no mesmo nível dele. E às vezes quando joga até perde, acaba sendo eliminado antes do fim. Mas eu acho que a mensagem a função de lutar pelo futebol baiano é de todo torcedor e todo adepto de futebol da Bahia, não só de clubes de menor importância no momento. Tá ok. Obrigado, viu?